Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz do Senhor, que alegria! Dia 30 de setembro, um dia muito especial, último dia do mês de setembro, um mês de flores, de alegria, que bênção do Senhor, né? Hoje é dia 30 de setembro, quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, vai ao ar de segunda a sábado, às 8 horas da manhã. E é um presente de Deus estar com você todos os dias, no nome do Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Agora, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos esse santo dia. Que seja um dia abençoado, um dia perfeito, um dia guardado pelo nome do Senhor. Deus, que esse dia seja um dia cheio das bênçãos de Deus. Pai, sê conosco, Deus, nesse dia. Glorifica o Teu nome, Pai, nesse dia. E nos dê a Tua santa bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que alegria! Hoje, dia 30 de setembro, o Rômulo Sardinha faz aniversário. Vai ter bolo, pastel e cajuzinho. Minha irmã Carmen faz aniversário. Bolo, pastel e cajuzinho. E o Paulo César e a Carmen fazem aniversário de casamento. Bolo, pastel e cajuzinho. Mas tem muita coisa, hein? Marisa! Deus abençoe Marisa, Diná. Renata Roque, a primeira a entrar hoje. A Nancy de Oliveira. Sejam todos bem-vindos. Essa manhã especial. Você que está assistindo ao vivo. Você que vai assistir depois. Deixa o seu comentário também. Seu pedido de oração. Que bênção do Senhor. A paz do Senhor, Tereza Pereira. Glória a Deus, Martinha. Que bênção estarmos juntos. Na presença do Deus Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Que hoje na sua vida seja um dia de cura e libertação. Um dia de louvor e adoração. Amém, Elonede? Querida Elonede Cabral Maia, muito querida, né? Glória a Deus. A Marisa, ela está agora se preparando para voltar, né, Marisa? Semana que vem está voltando. Deus te abençoe, Marisa. Olha que maravilha. Eliane Maria Lopes. Todos os irmãos e irmãs são muito preciosos. Amém? Vamos então ler o Evangelho de hoje? Vamos? O Evangelho de hoje é Lucas 10, 1 a 12. Lembra que nós já lemos, Denise Vieira, o envio dos 12 apóstolos. Agora Jesus vai enviar 72 pessoas. Não é? Obrigado, Josiane. 72 pessoas. Aumentou o número dos discípulos preparados para serem enviados. Não é? Por isso que na Santa Ceia, Jesus não estava apenas com 12, estava com um número muito maior de pessoas, né? Mas vamos ver o Evangelho de Lucas 10, de 1 a 12. Irmão Cássio Campos. Amém? Glória a Deus. Lucas 10, 1 a 12. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e o lugar onde ele havia de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsas, nem sacola,
nem sandália, e não saúda ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles estiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Cure os enfermos, os doentes que nela houver, e diga ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade que grudou os nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Senhor, aqui está teu evangelho que é santo e maravilhoso. Te louvamos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, sempre presente na nossa vida. Continue conosco, Pai, nos guardando, nos protegendo, nos ajudando a fazer a tua vontade. Nós queremos, ó Pai, viver o teu evangelho, viver a tua palavra, que é santa e agradável. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Dalila Sardinha, Suzete, Pogian, irmãos e irmãs. É interessante que Jesus enviou os 12 e agora enviam 72, né, na descrição de Lucas. E é interessante, irmãos e irmãs, que depois, no dia de Pentecostes, eram 120. Depois, 3.000. Depois, 5.000. E agora, pela graça do Senhor, aqui no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, na Israel, no mundo inteiro, tem discípulos e discípulas do Senhor, enviados pelo Senhor. Amado, preste atenção nisso. Você está vivo, porque a missão de discipulado na tua vida não terminou. Nessa missão, você precisa fazer duas coisas. Você precisa ser discípulo e fazer discípulo. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Pastor, eu não sei qual o chamado de Deus na minha vida. Eu sei. Para a vida de cada crente, o Senhor tem um projeto que você seja discípulo e que você faça discípulo. Nem que for uma pessoa. Eu preciso ser discípulo. Eu preciso fazer discípulo. E aqui nós vemos, irmãos e irmãs, Jesus enviando em 72 e revelando algumas coisas muito sérias com relação ao reino de Deus, a igreja que faz discípulos, a igreja de discípulos. É interessante, irmã Lígia, que o evangelho começa assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde havia de passar. Talvez na tua Bíblia esteja 72, né? Em alguns escritos mais antigos, manuscritos,
aparece o número 72, não é? Em outros 70. Então, Jesus envia outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar por onde ele havia de passar. É interessante isso, amado. Os 70 foram à frente, né, ministrando libertação, falando que o reino estava próximo, antes de Jesus chegar. Para que quando Jesus chegasse, aquelas pessoas já tivessem recebido um pouco da graça do Senhor e pudessem receber o Senhor da graça. Mais ou menos assim, amado. Nós anunciamos pelo mundo Jesus Cristo antes que Jesus venha. Depois Jesus virá e todas as pessoas que acreditaram irão ver e contemplar aquele Senhor pelo qual nós pregamos e anunciamos a palavra. Não é? Jesus manda os 70 à frente, para que possam ir à frente evangelizando, não é? Ministrando cura, libertação e palavra de Deus. É dessa forma também que hoje nós manifestamos o reino de Deus na vida das pessoas, ministrando cura, ministrando libertação e ministrando o reino de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa, querido. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 2, e disse-lhes, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Seara são os campos que têm que ser colhidos. Não é? É lindo, gente, lindo. Mato Grosso, Goiás. Quando você passa de carro assim, andando em reto, né, Marisa? Dos dois lados, aquelas plantações de milho, plantações de soja. Né? Uma seara gigante, gigante, gigante. Né? Jesus está dizendo isso, amado, que a seara é grande. Não é? Existem muitas pessoas para receberem cura, libertação e palavra de Deus. Mas muita gente mesmo. Não é? Mas os obreiros são poucos. Talvez você diz, tem muita igreja. Não tem. Tem muitos pregadores. Não tem. A seara é muito maior do que você imagina. Não é? Nós somos poucos e a seara é grande. O mundo inteiro clama por Jesus. No mundo inteiro Deus colocou obreiros, mas que são poucos. São poucos. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. E o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que orar e pedir ao dono da seara que envie trabalhadores. E esses trabalhadores não são clérigos nem são leigos. São irmãos e irmãs que têm a vocação de ganhar almas para Jesus. Vocação de levar cura e libertação. E é interessante que Jesus diz, olha, não vou usar de marketing para atrair novos obreiros, né? Não vou usar de projetos vocacionais. Eu vou orar ao Pai e o Pai vai enviar trabalhadores para a sua seara. Amado, esse é o projeto de Deus. Imagina, Silvia, que no Ministério da Música falte algum instrumentista. O que deve ser feito? Primeiro, orar ao dono da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Porque o instrumentista no Espírito Santo, ele é um ganhador de almas, sem falar uma palavra. Só através do som que ele vai trabalhar para emitir, através dos instrumentos,
esse som já vai liberando a unção de Deus e a graça. Sem dar uma palavra. Amada, a seara é grande. O mundo geme por Jesus. O mundo precisa de cura e libertação. Mas os trabalhadores são poucos. Precisamos orar mais, irmãos, por vocações, né? Para que Deus levante vocacionados, verdadeiros vocacionados. Deus pode vocacionar a pessoa de 30 anos, 40 anos? Pode. Não é normal, mas pode. Mas nós precisamos orar a Deus para Deus pegar adolescentes e jovens e vocacionar, porque eles têm tempo para se preparar, tempo para se preparar para a grande obra. Agora, Deus também pode vocacionar a pessoa de qualquer idade. Quando foi criado a Sociedade Missionária Metodista nos Estados Unidos, a primeira missionária enviada foi uma menina chamada Lídia. Tinha 60 anos de idade, né? Então, Deus também não tem questão de idade. Mas nós precisamos pedir, Senhor, levante obreiros para a sua seara. Levante. Levante obreiros para os países ricos. Levante obreiros para os países pobres. Gente, França é um lugar terrível para se evangelizar. Qualquer grupo evangélico na França, na Espanha, é considerado cigano. Um amigo meu mora lá e falou, pastor, quando a gente passa em ter grupo evangélico, fala os ciganos. É um lugar terrível. Evangelizar em Paris é terrível. Eu lembro quando um pastor, um jovem, foi para lá com a sua esposa, seus 2 filhos. Eles alugaram um espaço, transformaram em espaço de exposição de arte gratuita para artistas de rua. E à noite de culto começaram a montar a igreja. E algumas pessoas diziam assim, por que ele foi ser pastor lá na França, em Paris? Amado, nós precisamos de missionários para os países ricos. Nós precisamos de missionário para Moscou, capital da Rússia, para os Estados Unidos, para a Irlanda, para a Bélgica, para a Finlândia. Assim como precisamos também de missionários para a Etiópia, para a África, países africanos, Angola, para lugares de muitos conflitos, como países árabes, como a Síria, para o Afeganistão, para o Paquistão. Então, amado, quem vai enviar obreiros é o Senhor. Nós precisamos orar, Senhor, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Envia, Senhor, obreiros para os países ricos e para os países pobres. Mas obreiros que possam ter essa visão de seguir o Cristo, que não tinham de reclinar a cabeça. Amados irmãos e irmãs, Jesus diz assim, vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Amados, se eles precisassem de uma palavra de incentivo, foi justamente o que eles não receberam. Olha aí, Érica. Imagina isso. Olha, vai, Silvia, lá para a Tailândia. Você vai como ovelhinha no meio de lobos. Isso não é palavra de incentivo. Mas é o que aconteceu. A igreja primitiva viveu essa missão debaixo de perseguição, de morte, das arenas romanas. Vocês sabiam que várias cidades tinham arenas romanas? Cesareia Marítima, ali perto de Tel Aviv, tinha arenas romanas. Jaresh, lá na Jordânia, tinha arenas romanas. Corinto, Éfeso, E muitos cristãos foram mortos nessas arenas. Mortos na mão de gladiadores, mortos devorados por leões, por ursos,
muitos cristãos morreram. E Jesus falou, olha, eu estou levando vocês como ovelha para o meio de lobo. Não imagine que o ministério vai ser fácil. Não imagine que você liderar uma célula vai ser fácil. Que ganhar almas vai ser fácil. Há essa disparidade, essa diferença. Você é ovelha. E o mundo está cheio de lobo. Mas você tem um pastor. E o pastor Jesus, ele nunca deixa suas ovelhas sozinhas. Sabia disso? Que ovelha nunca fica sozinha. Você vai ter sempre um bom pastor contigo. Então não importa a missão que Deus te deu. Esse domingo teu pastor chegou para você, tua pastora, e falou, olha, eu senti de Deus que você faça isso na igreja. Eu senti de Deus que você faça isso na igreja. Né? Amados irmãos e irmãs, mas Senhor, como eu vou fazer isso? Eu sou uma ovelha. Amado, a ovelha está sempre com o seu pastor. Então fica tranquilo. O Senhor é contigo. O mundo está cheio de lobo. Cheio de lobo. Nós podemos voltar a viver, gente, tudo que os cristãos primitivos viveram. Aliás, acredita-se que o martírio do século XX foi maior do que o martírio do primeiro século e do início do século IV, por Diocleciano. Né? Então Jesus deixa claro, olha, não vai ser fácil. Você vai ser uma ovelha no meio de lobos. Mas essa não é a palavra final. A palavra final é que Deus está contigo. Você tem o Espírito Santo. Jesus é o teu pastor. Ele vai te ajudar em todas as tuas dificuldades. Confia, descansa e trabalha. Aí diz assim, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Eles tinham bolsas? Tinham. Tinham sacolas? Tinham. Tinham sandálias? Tinham. Aqui a gente acredita que essas sandálias, gente, são sandálias reservas. Como se fossem 2 pares de sandálias. Né? Eles tinham. Mas eles deveriam aprender a providência divina. Quando você é chamado para fazer a obra de Deus, é Deus que vai suprir suas necessidades. Né? Na hora certa, Deus vai suprir suas necessidades. E com a crise que o Brasil está vivendo, vai suprir suas necessidades. Pastor, eu estou vivendo uma luta no país que eu estou morando, vai suprir tua necessidade. Você vai fazer a obra de Deus. Na realidade, esses 70, irmãos, foram enviados para um aprendizado, um treinamento. Não podiam levar bolsas, nem sacola e nem sandálias. Porque no momento certo Deus ia viver o suprimento do Senhor. Não é? Se você vai fazer a obra de Deus, se o teu investimento é o reino de Deus, não é? Então Deus vai suprir suas necessidades. Ah, pastor, vou esperar alcançar 40 mil reais para poder fazer aquela viagem que o Senhor está colocando no meu coração. Você não precisa de 40 mil reais. Você precisa apenas de obediência. Obedecer e fazer a vontade de Deus. Missões se faz com obediência. É interessante que Jesus diz, a ninguém saúde pelo caminho. Por quê? Jesus tinha pressa, ele está saindo de Galiléia para Jerusalém. Eles vão na frente preparando as cidades que Jesus irá passar. Jesus quer saber qual cidade vai acolher, qual cidade que não vai acolher. Né? E essas saudações eram longas. Não era somente shalom, não era isso não. Eram saudações longas, conversas longas.
Jesus fala, ninguém saudeis pelo caminho. Sabe o que isso significa, Nathalie? Não pare de fazer a obra de Deus por causa dos outros, por causa dos amigos, por causa do conhecido, por causa da família. Não pare. Pastor, vou dar um tempo das coisas de Deus para cuidar do meu amigo. Pastor, vou dar um tempo das coisas de Deus para cuidar da minha família. Vai fazendo isso. Vai ver o resultado bom que vai acontecer. Bom no antônimo. Não é? A ninguém pare para saudar pelo caminho. Não entre no entretenimento dos outros. Amado, tem pessoas que em nome do entretenimento, ela larga a missão. Missão não é entretenimento, missão é missão. E nenhum entretenimento pode estar acima da missão. Jesus falou, olha, eu tenho pressa, não fique conversando com ninguém, não saúda ninguém pelo caminho. Faz assim um shalom e vai embora. Não saúda as saudações longas, que envolvia poesia. Não faça isso. Não é dessa forma que vocês irão ministrar. Vocês têm uma missão. Não deixe que nada pare sua missão. É fantástica essa palavra, queridos. E aí Jesus diz, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Paz seja sobre essa casa. Se tiver ali que ama, alguém que ame a paz. O que é isso? Irmãos, isso aqui é uma palavra espiritual. Essa paz que estou ministrando é a paz do Senhor. É a paz de Deus. É a paz que excede todo entendimento. É a paz do Espírito Santo. Então, se tem alguém ali que ama as coisas de Deus, que ama as coisas que vêm do céu, ou seja, que ama a paz, essa vai receber. Se nessa casa não tiver pessoas que amam a paz, essa paz vai voltar espiritualmente sobre vocês. Como eles iam chegar numa cidade, eles tinham que se estabelecer em uma casa. Em uma casa. Não é? Nessa casa eles seriam sustentados. Só que tem que, se nessa casa não tivesse paz, essa casa não quisesse a paz de Deus, eles deveriam sair da casa, essa paz espiritualmente viria sobre eles e eles iriam para outro lugar. Não é? Essa casa teria o privilégio de receber Pedro, Tiago, João, os outros discípulos, que nós nem sabemos os nomes. Seria um tempo de cura e libertação para aquela casa. E essa casa ia sustentar aquele missionário que estava dentro da casa deles. Não é? Essa casa seria privilegiada. Não importa se era uma casa de pessoas prósperas ou pessoas com restrições de alimento pelas questões financeiras, não importa. Eles não poderiam ficar trocando de casa em casa. Olha só que interessante. Ó, fique na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não é? Ele não pode ir, essa casa aqui só tem biscoito Maria. Eu vou para outra casa lá que tem pão. Eles não podiam fazer isso. Eles tinham que ficar naquela casa, abençoando aquela casa, sendo sustentado, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não é? Eu gosto muito de receber missionários. Marisa sabe que a gente recebe, Marisa mais do que eu até, né, Marisa? A gente recebe missionários aqui em casa, pastores. A gente honra da maneira que a gente consegue. Né? Porque dessa forma, a paz que eles estão ministrando fica sobre nossa vida. E é verdade, a gente sente uma
paz em receber esses homens e mulheres de Deus. A gente tem uma oferta, além da gente dar a cama, dar o chuveiro, o quarto, né, o café da manhã, o almoço, a janta, tem uma oferta, a gente dá oferta também, né? Porque é um privilégio, Rodrigo, abençoar missionários, homens e mulheres que vêm em nome do Senhor. É uma bênção, não é? É uma graça de Deus quando eu entendo que o trabalhador é digno do seu salário. Que aquele que faz a obra de Deus, eu vou honrar a vida dele, eu vou abençoar a vida dele. E é assim que acontecia. Olha, eram 70, foram de 2 em 2. Então, no mínimo, 70 casas, Marisa. 70 casas tiveram esse privilégio de ter 2 homens de Deus. Não é? 70 casas acolheram, né? E é talvez nessa situação que algumas mulheres ricas passaram a seguir Jesus, não é? Por que isso? Porque elas também receberam em suas casas esses homens e ali se converteram, foram curadas e libertas e sustentaram os obreiros, porque o obreiro é digno do seu sustento. E é muito bonito o que o texto diz, irmãos. Diz assim, não fiquem mudando de casa em casa. Né? Não podia ficar trocando. Se foi aquela casa que Deus escolheu, fica ali. Seja sustentado ali. Né? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aí, amado, quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Não é? Você chegou numa cidade e foi bem recebido, então coma do que lhe for oferecido. Não se preocupe com nada, coma com alegria, né? Se alimente, curem os doentes que nela houver. E diga ao povo, o reino de Deus se aproximou de vocês. Cure os enfermos que nela tiver. Lembrando que os 70 e antes os apóstolos, eles foram enviados com essa missão de cura e libertação. Curava os enfermos e expulsava o demônio e anunciava que o reino de Deus se aproximou de vocês. Amado, é assim que a gente deve fazer. Você é mensageira de Deus. Deus hoje vai colocar você perto de alguém para você falar assim, olha, Deus está te abençoando. A frase é melhor do que Deus te abençoe. Deus está te abençoando. Não foi de propósito que eu passei aqui. Amado, precisamos ser ousados para abrir a boca e falar palavras de paz e de vitória na vida das pessoas. Sabe quem são esses 70? Nós. Nós não somos apóstolos, mas nós estamos no grupo dos 70. Nós somos os enviados como padeiro, como pedreiro, como engenheiro, como médico, aonde estivermos. Nossa tarefa é levar o reino de Deus. Essa é a nossa tarefa, irmãos. Aonde estivermos, nossa tarefa é levar o reino de Deus. Levar cura e libertação para as pessoas. Levar, amados irmãos e irmãs, a palavra dizendo, olha, o reino dos céus, o reino de Deus se aproximou de vocês. Agora, pessoas irão aceitar, pessoas não irão aceitar. Né? Jesus diz, porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo,
até dessa cidade, até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. É mais uma frase do que um gesto. Vocês não querem? Não, nós não queremos Jesus. Não queremos por libertação. Tudo bem. Até o pó dessa cidade nós agitamos contra vocês. No entanto, saiba que está próximo o reino de Deus. Não precisa me ouvir, mas está próximo o reino de Deus. Jesus diz que, digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Por quê? Porque Sodoma não conheceu Jesus. Essa cidade estava conhecendo Jesus, que é o príncipe da paz. Amados, você é um missionário. Você foi chamado para orar por missões, para ofertar para missões, para fazer missões, para sustentar missões. Deus tem levantado um povo de oração, um povo que está determinado a obedecer Jesus. Talvez você foi levantado para acolher um missionário na sua casa. Talvez você foi levantado para ir ao campo missionário. Mas não importa, querido. Você é um missionário. E cada pessoa perdida é um campo missionário. Aproveite hoje para falar palavras bonitas de Deus na vida das pessoas. Que o Senhor te use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, Elonede. Irmãos, hoje nós temos o culto da família. O culto da família hoje vai estar conosco o pastor José Pedro Provetti. Não é muito amigo, eu fui pastor dele. Ele pastoreia a igreja metodista em Olaria. Ele vai estar pregando na igreja, o culto do propósito também. Né? Você que for à igreja, leve alguma coisa que represente sua família. A gente tem feito uma dinâmica de oração muito bacana. E aí você vai levar alguma coisa que represente sua família. Nós vamos estar lá intercedendo pela tua casa. Amém? Pastor, eu não estou na cidade, nem posso ir, né, na igreja. Então acompanhe, 19h30 aqui pelo Facebook, que eu quero abençoar a sua família. Nós vamos ministrar sobre a sua família. E será assim uma bênção tremenda de Deus. Amém, queridos? Quero dar os parabéns ao César e à Carmen, que faz aniversário de casamento. Quero dar os parabéns à Carmen, que hoje completa mais um ano de vida. E ao nosso irmão Rômulo, pastor Rômulo, que completa mais um ano de vida. Hoje vai um carro de pastel, um caminhão de cajuzinho, uma carreta de bolo. Porque é muita comemoração para uma família só. Não é? Muita comemoração para uma família só. Muito bom, queridos, vamos estar orando. Amém? Todos os pedidos de oração, em nome de Jesus. Coloque aí seu pedido de oração, seu clamor, porque eu quero ministrar hoje cura e libertação. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que falou, ó Deus, tremendamente ao nosso coração. Senhor, o Senhor nos enviou. O Senhor nos enviou como ovelhas para o meio do lobo. Queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade da forma como o Senhor deseja que seja feita. Venha suprir nossas necessidades, nos dar o pão, o alimento e o suporte para que consigamos continuar fazendo a Tua obra. Agora, Deus, eu quero pedir, Pai, pela vida, Senhor amado, do meu irmão. Quero te agradecer, Senhor, pelos aniversariantes, Carmen e César, aniversário de casamento, a Carmen, o Rômulo, seu filho, e por todos os aniversariantes. Quero pedir pela Kaila, Pai, que voltou para a UTI.
e está tendo que receber plaquetas todos os dias, várias vezes. Oro pela Vanessa e Claudinho, Pai, para que tenha a força do Senhor para esse momento. Oro também pela Ruth Páscoa, que perdeu seu esposo, Manuel Páscoa. Oro, Deus amado, nesse momento, ó Deus, pela vida, Senhor, de cada pessoa que sofre. Temos orado pela Ana Beatriz, pela Jussara Tex, pelo Davi, pela Silvinha, Pai. Temos orado, Deus, pelas pessoas que estão em tratamento. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Coloco diante de Ti todos os enfermos. Pai, a Paulinha que está na fila do transplante, a Angélica, o Rodrigo, Madalena. Pai amado, coloco diante de Ti, Deus, a vida da Moisete, Ivete, Luzia, a vida da Maria, Regina, Maria Helena, e tantas outras pessoas que precisam do Teu milagre. Abençoe a Maria Paula, a Penha Gobi, Gisele Gobi, a Neuza, Pai. E todas as pessoas, Senhor, que estão aí escrevendo seus pedidos de oração. Pai, toma Nancy suas necessidades, a Jane, Maria Lúcia Daniel, Pai. Restabeleça a saúde do Walter Galdino. Dê o suporte, Pai, e a força para a Sônia Galdino. Abençoa cada família, Pai, cada igreja. Abençoe nosso missionário Vitinho, que está na Jocum. Abençoe, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nossos missionários. Nós Te louvamos, Senhor, por todo o Teu cuidado, por todo o Teu carinho. Agora, Deus, por esse santo dia de adoração, por esse dia do culto da família e pela vida de cada pessoa que está aqui, Deus, nós oramos, principalmente pela Kaila, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos hoje à igreja, no culto da família. Estou muito feliz de ver aqui a Rafaela e as filhas, né? Olha que beleza, em Laura e Débora. É isso mesmo, Débora? Não tenho dúvida, não é? Que Deus abençoe o Alcides, a Leinha, o Luiz Carlos, não é? Glória a Deus. O Gabriel tá lindo, hein, Jane? Uma bênção. Muito bom, queridos. Vamos então receber a bênção apostólica. Marisa, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus hoje, tá? Marisa é uma bênção, está trabalhando bastante, né, no projeto lá do Mosteiro Terra Santa. Um dia eu vou fazer uma live aqui só explicando o que é esse projeto, que é uma coisa muito bonita e missionária também, né? Não é, Alice? Muito bom, Alice. Deus te abençoe. Os irmãos e irmãs, vocês são muito queridos. Amém? Um beijo na Elonede. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com os irmãos e irmãs, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe também o Marcos ali no hospital, esperando a cirurgia para poder voltar a andar, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe o Alex, os irmãos e irmãs, a paz.
Glória a Deus.